Tem sido um privilégio de adorar o Senhor com vocês nestes momentos. Tão bom poder adorar o Senhor juntamente com o povo dele. Eu notei nos cânticos e nos hinos a seriedade com que vocês levam este ato de adoração. Então, muito obrigado. Tem sido um privilégio também de estar aqui com vocês nesses dias. Eu já senti em casa, eu já senti que eu ganhei muitos amigos e irmãos aqui. Eu e minha esposa temos visitado alguns amigos também. Então tem sido um momento de muita alegria para nós. Desde que eu conheci seu pastor, Lauli, e ficou sabendo que ele também tem investido bastante nessa área de aconselhamento bíblico. Assim, ele tem passado em minha mente, então tem sido muito assim também joia para nós conhecer a igreja, a casa dele, a família um pouquinho melhor. Nós temos falado nesses dias sobre aconselhamento bíblico. Nós temos falado como a igreja é o exército de Deus e cada membro deste exército tem um trabalho, uma função, para ter vitória na batalha. Vamos mudar a metáfora um pouquinho nesta noite e vamos considerar a igreja como uma grande hospital, onde remédios e vida, e cura pode ser distribuído aos membros e aos que estão mortos, que chegam aqui dentro para ser ressuscitado. Não por causa de nosso poder, mas por causa do poder do Evangelho. Então, essa vai ser nossa tentativa nesta noite de analisar o que a palavra de Deus tem a dizer sobre a cura que a igreja deve proporcionar aos seus membros e aos que estão perdidos. Nós sabemos 4 pontos, eu creio que vocês vão concordar com isso, eu vou tentar provar isso biblicamente, esses 4 pontos. O fim principal de aconselhamento bíblico é que Deus seja glorificado no aconselhado e também naquele que está aconselhando. Esse é o fim principal do homem, que Deus seja glorificado. Como é que nós podemos glorificar Deus? Na verdade, se Deus é o único que é glorioso, então nós devemos glorificar Deus se tornando, cada um de nós, mais parecido com Ele. Porque se Ele é glorioso e nós tornamos mais parecido com Ele, aí a glória de Deus vai ser manifestado em nossas vidas, nossa igreja, e nós vamos ser aquele sal e luz que Deus chamou a igreja para ser. Certamente, Deus deseja ser glorificado, porque Ele é o único que é digno de ser louvado e glorificado. Lembra o primeiro mandamento? O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim, porque eu sou o único Deus verdadeiro. Então eu sou o único que é digno de louvor e adoração. Isaías 42 fala alguma coisa muito importante sobre Deus, quando ele diz assim em Isaías 42, versículo 8: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Não darei a outrem, a outra criatura, glória. Eu não vou entrar em competição com a criação para receber glória. Eu sou o Criador. Deus está dizendo para Israel e para nós: Ele é um Deus ciumento. O problema é que na queda nós
humanidade, nós conseguimos, ou nós tentávamos pelo menos, achar glória, beleza, alegria, liberdade em algum aspecto da criação, em vez no Criador. Esta é a essência da queda. A humanidade buscando glória no lugar errado. Isso acontece em nossos corações. Isso biblicamente é chamado de idolatria. E finalmente, eu gostaria de tentar provar que o coração humano, então, tem que achar seu total gozo e alegria somente no Senhor. Este faz parte do fim principal do homem. Seu único esperança na vida e na morte é que Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. E isto basta para nós. Só isso e nada mais é suficiente para criar uma psique saudável. Se nós somos igreja e nós temos muitos enfermos aqui, o remédio que nós precisamos, uma psique saudável, é quando nós podemos dizer que minha única esperança, meu único gozo e alegria é o Senhor Jesus Cristo. Isso é adoração verdadeira. Agora vamos então abrir nossas Bíblias para Gênesis capítulo 1. E eu sei que, eu notei que eu tenho a Bíblia errada, eu tenho a tradução errada, então não sei, talvez é melhor que se vocês só ouvem. Não sei se vai complicar a leitura. Deus, na sua palavra, Ele define o que é um homem saudável. Nenhum homem pode analisar e pode dizer para um outro ser humano e definir para ele o que é saúde, espiritualmente ou na personalidade. É Deus que define o que é certo, o que é bom. E Ele define isso em Gênesis capítulo 1, em vários lugares, mas vamos para Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28. Deus criou os humanos como seres portadores de uma imagem e capazes de refletir sua glória. Capazes de refletir a glória de Deus. Fomos criados na imagem e semelhança de Deus. Saúde, definido por Deus. Também disse Deus, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, quando nós refletimos a imagem de Deus, nós somos saudáveis. Esta é a meta da vida humana. Refletir a glória de Deus. Nós somos criados como seres portadores desta imagem. Então, Adão e Eva era para ter filhos, porque esses filhos também vão ser criados na imagem e semelhança de Deus. Imagina filhos santos, alegres, inteligentes, bondosos, cheios de alegria e paz e força, capacidade, e tudo isso, e
usando toda aquela capacidade para a glória de Deus e em serviço ao nosso próximo. Imagina esta família. Por isso nós devemos ter filhos, Deus diz ali no começo, porque minha imagem então vai ser espalhada à face da terra e minha glória vai ser visto em vocês que carregam, que demonstram minha glória. Vice-regentes de Deus, pequenos reis, meus filhos ali na terra, que vão cuidar toda a minha criação para minha glória. E quando Deus, no fim do capítulo, ele analisa tudo que ele foi criado e a maneira que ele criou todas as coisas, ele dizia assim: isso é tudo muito bom. Gênesis 1:31. Tudo muito bom. Ele define mais uma vez a vida boa, vida saudável, vida a plena, alegria. É isto. Deus define isso para a humanidade. Nós não precisamos inventar o que é saúde. Deus tem falado. Este é o ideal na sua visão. Esta é a sua visão de vida. É isso que você quer? Ser alguém que reflete a imagem de Deus neste mundo, nesta jornada. É isso que eu quero. É isso que você quer para a sua família, para seus filhos, para esta igreja, que nós coletivamente nós podemos refletir a imagem de Deus, de ser transformado num homem que reflete a imagem santa de Deus. Isso é que nós queremos fazer no aconselhamento bíblico, não é verdade? As pessoas vão chegar quebrados, eles vão chegar e a luz da glória de Deus está tão fraco que você quase não consegue ver nada da luz de Cristo. Então nós queremos, com a graça de Deus, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, com o Evangelho, nós queremos aplicar o remédio bíblico. Nós queremos ser doutores da alma humana, não porque nós temos um poder ou nós temos um conhecimento, porque Deus é gracioso e no Evangelho nós temos as respostas para a vida humana. Nós sabemos biblicamente que nenhum de nós vão chegar a esta plenitude de vida, a esta santidade perfeita nesta vida. Mas esta santidade perfeita já começou em nós no Evangelho, a cruz do Calvário. Quando aquilo foi aplicado a nós, aquela nova vida foi implantada, um novo coração e nova criatura é. Então, as promessas do Evangelho já estão em nós plenamente. Por isso, nossa luz, sim, pode brilhar. E nós podemos crescer em saúde, que é biblicamente, teologicamente chamada de santidade. Nós podemos crescer e se tornar mais parecido com Cristo, que é o fim principal do homem e que é a razão última da nossa salvação, diz Romanos 8:29. Ele predestinou a gente para que nós podemos ser conforme à imagem do Filho. Ele quer ver uma nova raça humana cheio de filhos como Cristo, santos, perfeitos. Vamos um dia perfeitamente refletir a imagem de Deus de novo. Naquela maneira que uma criatura pode manifestar a glória de Deus. É difícil uma criatura manifestar a glória daquele que é todo poderoso. Mas no céu nós podemos fazer isso. E sim, hoje nós podemos chegar mais perto, cada dia. Isso deve ser a nossa luta. Individualmente, em nossa alma. É isso que nós desejamos. É isso que nós queremos para nossos irmãos aqui na igreja. Nós queremos que os casamentos refletem esta glória. E os filhos
de nossas famílias, que a igreja reflete este amor. Aonde é que nós devemos começar a buscar, né, refletir a imagem de Deus? Nós podemos ir para muitas passagens, né? Nós já cantamos Santo, 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 Isaías capítulo 6, né? Nós podemos começar com o caráter de Deus. Quem é Deus? Ele é santo. Então, se eu quero ser mais parecido com Deus, eu preciso me tornar santo, mais santo, cada vez mais santo, no nível do coração. Eu tenho que buscar o Senhor. A bondade, Ele é cheio de graça, então eu preciso me tornar uma pessoa mais cheia de graça. Ele é paciente, então eu preciso me tornar uma pessoa cheia de paciência. Então nós podemos começar com os atributos comunicáveis de Deus, aqueles que uma criatura pode alcançar. Nós nunca vamos poder refletir a onisciência de Deus. Ele sabe todas as coisas. Nós nunca vamos saber todas as coisas. Ele é todo poderoso. Nós nunca vamos ser todo poderoso, porque esses são atributos de Deus que não são comunicáveis a uma criatura. Mas Ele tem várias qualidades que são comunicáveis. Então é isto que nós devemos buscar. Então, a visão reformada, saúde espiritual na igreja, ele tem uma visão muito elevada. É nada mais, nada menos de se tornar mais parecido com Deus. Então isso é o fim principal do nosso aconselhamento. O que nós queremos fazer com aquele irmão ao nosso lado, com quem nós estamos tentando encorajar? Nós sabemos. Nós queremos ver Cristo nele. Nossos filhos. É isso que nós queremos ver em cada membro da igreja. Então a visão reformada, a visão bíblica do homem inclui a imagem de Deus. Não tem maior visão sobre antropologia no mundo. Ninguém tem essa meta. Nenhum outro sistema terapêutico tem este meta que a igreja tem. Eles vão dizer, nós queremos tratar você, nós queremos que você tenha saúde, nós queremos que você se torne mais feliz. Quem sabe nós queremos que você tenha menos ansiedade. Ok, bom. Mas para a igreja, nós queremos que sua alma, sua vida, sua personalidade se torne mais parecido com Deus e nada menos. Que visão elevado nós temos. Agora nós devemos então analisar o que aconteceu. Se a visão do homem é tão nobre no começo da história, o que é que aconteceu com nossas vidas, com nossas famílias, com aqueles relacionamentos que são tão difíceis, como o pastor acabou de falar para a gente? Isso nós podemos ver no próximo capítulo 3 de Gênesis. E o que acontece aqui no Gênesis capítulo 3? É interessante que a imagem de Deus se torna distorcida. A imagem de Deus é fragmentado, é quebrado em Gênesis capítulo 3. Por quê? Por causa de uma adoração quebrada. Então nós temos que reconhecer o grande valor de adoração para a cura das pessoas. A adoração é central no resgate, porque a adoração distorcida foi central na queda. Mas o serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Ele já distorceu a palavra de Deus. E ele está começando a
denigrar, ele está começando a questionar a palavra de Deus, revelação. Então, vendo a mulher, percebendo a mulher, alguma atividade do coração dela, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe de fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Deus falou, não comeis. E Eva achou aquilo que era proibido, aquele que Deus falou para não fazer, mas o desejo do coração dela de ter o que ela queria se tornou mais importante de adorar Deus, de obedecer a Deus, de honrar a Deus. Ela decidiu para ela mesma o que era vida boa. Eu vou atrás do meu caminho e eu vou esquecer a Deus. E olha o dano que acontece em nossas vidas quando nós vivemos assim, irmãos. É trágico. Os homens, os pais da igreja, quando eles refletiam sobre este queda, ali no quarto século, por exemplo, Atanásio, ele falou assim sobre este momento da queda. Dessa maneira, a morte foi exercendo mais e mais seu poder, e a corrupção reuniu forças contra os homens. A raça humana foi para a destruição, e o homem racional, feito à imagem da palavra, começou a perecer. Isso é doença definido pelos nossos pais, Atanásio, por exemplo. Nós caímos, fomos cegados, espiritualmente cegos por causa da queda. Daí a mortalidade do homem. Diz um outro pai da igreja, sua sujeição à dor e à doença. Quer saber porque nós somos doentes até por causa de nossas doenças físicas? Porque a humanidade caiu. E o mundo está em trevas. Dor e doença, sua ignorância, sua fraqueza de vontade e sua escravidão aos desejos. Aí procede a idolatria nas religiões, a violência, a pobreza e a escravidão na esfera social. A imagem de Deus foi desfigurada. Homens não mais refletiam a glória do Criador. Então, os nossos filhos hoje nascem doentes. Nascem mortos em delitos e pecados, diz Efésios. Só mais um pai da igreja refletindo sobre esses eventos. Agostinho, é importante para a visão reformada. Ele dizia isto sobre a criação tão nobre que nós acabamos de refletir. Sobre a criação, ele falou assim: seu ponto de partida é um quadro radioso da natureza humana, no momento em que procede das mãos do Criador. Adão e Eva, tão bela, perfeito, falava com Deus, comunicava com Ele, tinha comunhão com Ele dia após dia. Eles amavam Deus e eles eram perfeitos. Uma visão radioso. Ele leva ao clímax a tendência crescente de atribuir retidão e perfeição originais ao primeiro homem. Adão, Agostinho sustenta, estava isento de males físicos e possui dotes intelectuais inigualáveis. Ele se encontrava num estado de justificação, iluminação e bem-aventurança. Ele vivia com Deus. Agora olha
nosso pastor da noite, Agostinho, refletindo sobre a queda. Ele falou assim sobre a queda: mas Adão caiu. E ele explica que o fundamento latente desse ato foi o orgulho, o desejo de romper com seu mestre natural, Deus, e de ser seu próprio mestre. Não fosse essa arrogante satisfação com o ego em sua alma, esse anseio de substituir Deus pelo ego como alvo do seu ser, Adão jamais teria dado ouvidos ao tentador. Aí ele continua explicando. E ele está baseando toda essa teologia, sabe aonde? Em passagens, por exemplo, de Gênesis 3. Ou Salmos 51. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Ele estabelece essa teologia em passagens como Efésios 2, 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações de nossa carne. É isto que Eva fez e Adão. As inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, doentes. Por isso o pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte. Então, nossa natureza foi profundamente marcado, contaminado, e vocês vivem com isso diariamente, desde criança. Cada um de vocês reconhece isso muito bem, se você é um ser humano. Você já viu isso nos seus pais, nos seus avós, você já viu isso no seu bairro, você vê isso na televisão dia após dia. A queda desastrosa sobre a humanidade anda em nosso meio dia após dia. E o pior, ele está ali dentro de nós. Imagem distorcida. O que acontece depois desta queda com Adão e Eva? Vocês lembram? Gênesis 3:10, ele dizia assim a Deus: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo. Ele começa a ter medo aqui de Deus. Vergonha. Ele se tornou irresponsável. Olha como ele culpa a mulher. Gênesis 3:12. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ele me deu da árvore e eu comi. A culpa é dela, Deus. Você não está vendo? E é o Senhor que me deu ela. Então talvez a culpa é sua, quem sabe. Ele se tornou fraco, irresponsável. Deus criou ele primeiro para ser o líder e o protetor do jardim, o grande rei daquele jardim. E Satanás chega ali dentro do jardim e Adão faz nada. Ele não tira aquele espada do Espírito e vai à guerra para proteger a esposa, não. Ele está ausente. Quem sabe assistindo futebol, não sei o que ele estava fazendo. Mas ele não estava protegendo e cuidando do lar. E ele começou a culpar as outras para os problemas na família. Falta de masculinidade bíblica. Olha o que acontece, lembra o que acontece com os primeiros filhos de Adão e Eva? Gênesis 4:8. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando-lhe eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E esse caos e desordem, se você continua lendo a palavra, você vai ver que ele continua. Chega no Torre de Babel, chega no Noé, e Deus é tão irado com a humanidade que ele quer destruir a humanidade por causa da corrupção. Não foi assim que eu criei vocês. Então isso tudo que nós estamos refletindo é a raiz de nossa doença.
ainda é a raiz de nossas doenças hoje. Relacionamentos quebrados. A raiz de tudo isso é estar aqui. A guerra ali no jardim era uma guerra de adoração. Adão e Eva, criaturas meus, a quem você vai adorar? A criatura ou o Criador? E Adão e Eva escolheu o quê? A criatura. Homens e mulheres, isso ainda é nossa batalha diariamente. Quem você vai adorar? O que vai ser precioso no seu coração? Vai ser um aspecto da criação. Você vai continuar sendo doente. Mas se você adora o Senhor diariamente, o remédio, a saúde vai retornar à sua pessoa, à sua personalidade, à sua psique. Estava falando com meus filhos sobre o primeiro mandamento estes dias. E é importante que nós, às vezes, deixamos teologia abstrato. E a decoração e a memorização das passagens bíblicas. E nós perguntamos aos nossos filhos e às nossas vidas. E aí, o que isso significa para mim hoje? Então eu perguntei para meus filhos isso, ali no culto doméstico. Filhos, o que vocês adoram? Nós estamos refletindo aqui sobre o primeiro mandamento. E que nós estamos aprendendo que nós não podemos ter outros deuses em nosso coração. É somente Deus em primeiro lugar. Mas o que às vezes entra no seu coração? Quais são as coisas que você ama às vezes mais do que Deus? E Darius, meu mais velho, ele disse assim: quando jogamos videogames e somos egoístas, nós não queremos compartilhar o videogame com nosso irmão. Por quê? Porque nós queremos o que nós queremos. É meu desejo em primeiro lugar, acima de Deus e acima do lei do Senhor, acima do amar meu próximo. A adoração quebrada é muito prática. Zen, meu segundo filho, ele mencionou preguiça. Mas por que, filho? Porque preguiça é um quebra do primeiro mandamento. Porque, pai, eu não quero fazer a vontade de Deus. Eu quero me deitar e fazer a minha vontade. Eu quero agradar a minha vontade em primeiro lugar. Isso vai levar à pobreza. Isso vai levar à irresponsabilidade. Doença. Mas começa ali no coração. Um outro visitante que estava ali em casa, ele falou sobre seu ciúme por não ser o melhor atleta quando ele era jovem. Então ele não conseguia ser o melhor atleta nem no basquete, nem no futebol. Então ele foi aos estudos, porque ali ele iria retribuir os outros. Ali sim ele iria pegar as melhores notas. Aí ele podia dizer para os outros: eu sou melhor do que vocês. Quebra do primeiro mandamento. Adoração distorcida. Titus disse que às vezes entramos no Instagram quando não deveríamos, porque talvez mamãe falou para não ir lá. Salomão, que tem 9 anos, mencionou o medo do homem, os temor dos homens no esportes. Às vezes quando eu estou jogando bola e se tudo não vai bem para mim, eu fico com muito raiva. Se eu não faz gol, se eu não recebo glória, porque eu quero que os homens me respeitem. Adoração quebrado. E quando os homens não respeitam ele, porque ele não jogou bem, sabe o que acontece com ele? Se ele é como eu, ele entra em depressão. Porque a adoração controla nossa vida. Idolatria. Esse foi o que aconteceu, comunidade. Isto é a doença humana. Idolatria.
adoração quebrada. Nós vamos atrás de outros amantes. Nós refletimos sobre isso hoje de manhã. Esse foi o problema com Israel. Eles eram casados com Deus, mas eles não amavam Deus em primeiro lugar. Eles foram atrás de outros amantes, diz Oséias, e várias outras passagens. Adúlteros espirituais. Vocês entendem, eu sei, o que é idolatria do coração, né? É quando nosso coração, ele acredita na criatura em vez do Criador. Pode ser um homem, pode ser dinheiro, pode ser fama, pode ser riqueza, qualquer coisa deste mundo. Quando nosso coração entregue nossa fé e confiança a estas coisas, é idolatria, e nós vamos ficar doentes. O que você ama? Qual é seu grande tesouro e deseja nesta vida? Irmãos, vamos analisar isso um pouquinho mais profundamente e biblicamente. Eu gosto de refletir sobre 2 passagens rapidamente para ver um pouquinho mais sobre esta doença e a restauração, também a saúde espiritual. Nós devemos entender, se nós queremos ser aconselhadores bíblicos, que todos nós somos chamados para ser, aqueles que vão passar o sabedoria de Deus para as outras pessoas. Nós devemos entender a conexão importante entre adoração e o que isso vai fazer na vida daquela pessoa, porque tem uma conexão muito íntima entre o que você adora e o que você vai se tornar. Isso é demonstrado em várias passagens. Primeiramente, vamos analisar o que aconteceu com Moisés. Em Êxodo capítulo 34, eu não posso falar sobre toda a história, mas vocês são membros da igreja, então vocês conhecem bem essa história. Lembra quando Deus está passando a lei de Deus para Moisés? Ele subiu ali no monte. Em Êxodo capítulo 34, versículo 6, é dito: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. E Moisés está falando com Deus. Em versículo 8 diz: e imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Moisés está na presença de Deus. Moisés está vendo Deus numa certa maneira, e ele está adorando a Deus. Versículo 9. E disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Então, este é o contexto que está acontecendo aqui. Moisés está na presença do Senhor, mas Israel, o povo, já está se rebelando em capítulo 32. Mas Moisés aqui, ele está na presença de Deus. E sabe o que acontece? Em versículo 29 de capítulo 34, o rosto de Moisés resplandece, a luz brilha, a luz da glória de Deus. Por quê? Porque Moisés está adorando Deus. É isto que acontece quando nós adoramos Deus. Nossa vida é transformada. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. E os outros israelitas não conseguiam nem ver por causa da glória de Moisés. Por quê? Porque essa transformação aconteceu através de adoração.
Nós estamos vendo a conexão e o poderoso aspecto de adoração verdadeiro em nossas vidas. Agora, o que está acontecendo com Israel? O exato oposto. Em Êxodo capítulo 32. Moisés sobe no monte e Arão está ali embaixo com eles. E Israel começa a reclamar. Então, Arão, ele faz aqueles, falsos deuses. Fez para si um bezerro fundido. Isso é 32, versículo 8. E o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram do terra do Egito. E Deus está irado com Israel, porque Deus é ciumento, lembra? Ele não quer competição com a glória dele. E Israel estava adorando falsos deuses. E sabe o que Deus fala sobre este povo? Tinham visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Eles são insubmissos. Ele se tornou parecido com aquilo que eles estavam adorando. Os bezerros são um animal de dura cerviz. E Israel, você está adorando esse animal, você também se tornou parecido com ele. Está vendo o que acontece com a adoração? Mais uma vez, ele controla nosso destino, nossa família, nossa igreja. É totalmente dependente deste ponto exato. Isso é o centro, o âmago do ser humano, criado na imagem de Deus, criado para se relacionar com Deus. E quando nós adoramos falsos deuses, nós vamos se tornar desobedientes, obstinados, soltos, perdidos, aqueles que desviam do caminho tão facilmente. Esse momento é um momento histórico no Israel, porque é o primeiro momento nacional, vamos dizer, momento coletivo de idolatria. Então, quando os profetas eles estão refletindo neste momento, eles falam muito sobre este momento. Foi um momento de grande dano à nação de Israel. Salmos 106 diz: em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido, e assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Eles se tornaram animais loucos. Talvez é a palavra certa, Eles se tornaram loucos. Eles não podiam raciocinar bem. E quando uma nação inteira é cheia de pessoas loucas, especialmente na liderança, você vai ver um país quebrado, triste. Quando você vê na família um pai que está quebrado moralmente porque ele está adorando falsos deuses, você geralmente vai ver uma família quebrada, triste. Relacionamentos e casamentos não indo bem. Qual é o problema e raiz de tudo isso? Não é porque vocês não são compatíveis. Pecadores não são compatíveis nunca, porque eles são pecadores. Uma outra figura que é muito importante, que eu gosto muito, é achado em Jeremias. Quando eu morava nos Estados Unidos, antes de vir para cá, eu e meu pai, nós fizemos um grande jardim, grande e maior desta igreja. E meu pai é uma pessoa um pouquinho engraçada, é um pastor de longas datas, e ele fez um espantalho, porque ele gosta, ele tinha muitos netos, vai ser legal, vamos fazer um espantalho, para que os pássaros, eles parem de roubar nossos frutos aqui e tal. E Jeremias fala assim sobre o espantalho: os ídolos são como um espantalho empepinado. Jeremias capítulo 10.
E quando você adora um espantalho, dinheiro, riqueza, fama, sexo, qualquer coisa que seja deste mundo, desta natureza, se seu coração se apega àquilo, é como você se estivesse adorando um espantalho. E o problema com o espantalho, ele tem boca, mas não fala. Ele tem braços, mas eles não podiam fazer nada contra os pássaros. Os pássaros entravam naquele jardim tranquilamente. Eles não tinham nenhum medo daquele espantalho. Um espantalho é inútil. E quando nós temos uma adoração quebrada, nós tornamos doentes, inúteis. E Jeremias continua reclamando em versículo 6: ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém é semelhante a ti. Mas olha o problema da humanidade. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Traz-se prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artifício e de mãos de ourives. Todos eles são obra meramente de homens hábeis. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. E se nós adoramos este Deus, quando nós estamos aconselhando aquele moço, aquele rapaz, como eu estava aconselhando esta semana, uma moça que adorava aquele namorado, e ele rejeitou ela, e ela quebrou, se murchou. Por 9 anos ela está debaixo de um tremendo sofrimento e ansiedade e depressão profunda. Por quê? Ela dependia da criatura. Ela adorava um homem, e ela se tornou inútil. Não consegue estudar, não consegue focalizar em nada, não consegue ajudar na casa. Quebrado. Isso que acontece tão claramente na palavra de Deus. Isso controla nossa vida também. Isso não é só a história de Israel, isso é nossa história, é a história da humanidade. Nós vivemos numa drama, diz uns dos trips, um drama. O drama de nossa vida é um drama de adoração. Quem é que nós vamos adorar diariamente? E tem uma guerra para nossa alma sendo batalhada todos os dias. Salmo 115, última passagem. Eu preciso falar sobre ele porque ele é tão claro sobre a vida de santidade. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. No contexto de adoração, o salmista está escrevendo neste momento. Ele fala sobre os gentios, as nações. Eles estão atrás de falsos deuses. Versículo 4: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam. E Israel, se você adora esses falsos deuses, vocês não têm bocas, mas também não vai falar aquilo que é verdadeiro. Você vai se tornar, como Jeremias falou, estúpido. Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Estes são os ídolos. E olha o que acontece em versículo 8. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e quanto neles confiam.
em o que seus filhos estão confiando, e no que seu coração está confiando. É naquele Deus Criador, grande, perfeito, santo, o único que é digno de ser louvado e adorado, ou você está adorando humanidade, o temor dos homens? Você acha que algum estudo vai te trazer plena vida, uma sabedoria humana, um talento meramente humano que vai te salvar, um casamento, um relacionamento? O Novo Testamento não muda esse cenário. Nós não temos tempo para analisar o Novo Testamento. Mas nós vimos isso em tantas passagens. Por exemplo, lembra quando Jesus falou em Mateus capítulo 6 sobre a metáfora do tesouro? Que tesouro está no seu coração? E no que está seu prazer dia após dia? Tesouro do coração. É a mesma luta da idolatria. Era a mesma luta de Adão e Eva. O tesouro do coração deles se tornou eles mesmos. Eu quero satisfazer minha carne. E a queda aconteceu. E quando nós no casamento queremos satisfazer nossa carne, nossa velha natureza, o casamento vai se tornar louco, quebrado, doente. E vai precisar ser restaurado através de verdadeira adoração. O Novo Testamento fala das luzes e as trevas. Esse é o drama que está acontecendo em nossas vidas. Os dois senhores, nós não podemos servir a riqueza e também Deus. Só um vai controlar a nossa vida. Tiago fala sobre os desejos que militam na vossa carne. Isso explica porque nossos relacionamentos, porque nós temos tantas brigas. Porque Tiago explica, é porque por causa dos seus prazeres que militam. Eu quero o que eu quero e minha esposa quer o que ela quer. Em vez de nós dois quer o que Deus quer, que é a solução para nossos problemas relacionais. Essa é a luta que acontece em nossas almas, as obras da carne versus fruto do Espírito. Nós temos falado sobre a grande criação, sobre o grande problema que é a queda. E deixa eu só finalizar com essas palavras de esperança. O que nós queremos fazer no aconselhamento bíblico? Promover e passar o remédio de Deus para pessoas doentes, que é a redenção, a restauração. Aquela situação caída, quebrado, adoração quebrado, pode ser restaurado através do poder do Evangelho. Romanos 8:29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe por que nós devemos evangelizar nessa cidade? Não é porque nós queremos uma igreja cheia. Não é porque nós queremos mais dinheiro. Não é que nós queremos primariamente salvar vidas do inferno. Um pregador estava falando isso esta semana. Nós queremos salvar vidas para que Deus pode ser adorado. O fim principal do homem é glorificar a Deus. E nós estamos buscando mais adoradores, para que Deus pode ser exaltado. Amados, nós precisamos ir à guerra diariamente para ver o que nosso coração e o coração de nossos filhos e nossos aconselhados estão adorando. Nós devemos se tornar eficazes, assim, expertos em discernir o que está acontecendo em nosso coração, em nossa alma. Eu tenho um grande desejo
de ver que a igreja, eu sei que seu pastor tem esse desejo e muitos outros, nós queremos ver que a igreja é reconhecido como o lugar onde saúde espiritual pode ser achado. São os pastores, os presbíteros, é a igreja que sabe curar almas quebradas. Esse é nosso campo, nosso terreno, nossa responsabilidade. Então vamos trazer os quebrados para cá. Vamos começar a tratar essa humanidade tão quebrada ao nosso redor. Nós somos o único hospital que tem neste mundo. Nós temos os únicos remédios verdadeiros, poderosos, que são sobrenaturais, para oferecer aquele alma tão doente, tão pobre, tão quebrado. O poder do Evangelho pode reestabelecer aquele coração. Amados, nós queríamos ver 4 coisas, e eu só vou lembrar você e eu vou fechar na oração. O fim principal do aconselhamento bíblico é que Deus seja glorificado. Nós glorificamos a Deus quando nós tornamos mais parecido com Ele, porque Ele é o único que é glorioso realmente. Deus deseja ser glorificado, porque Ele é o único digno de louvor. E finalmente, nós vamos tornar mais parecido com Ele. Nós vamos ser restaurados. Nós vamos crescer espiritualmente através de uma adoração verdadeira. Eu sei que vocês estão buscando isso nessa igreja. Glória a Deus por isso. Tem sido um privilégio para participar nesta noite com vocês, buscando a glória de Deus através dos cânticos, através das conversas e através de nossas vidas. Que Deus seja louvado aqui nessa cidade através de vocês. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós sabemos que nosso fim principal é Te glorificar. Reconhecemos também, Senhor, que tantas vezes nós não vivemos para a Tua glória. Perdoa-nos nossas faltas, Senhor. Obrigado por Cristo, que veio esta humanidade quebrado. Ele veio aqui nesta terra e Ele viveu 100% todas as vezes para a glória de Teu santo nome. E Ele coloca a santidade e a justiça dEle em cima da noiva dEle, que é seu povo e igreja. Obrigado por esta grande graça e privilégio de fazer parte da sua família, Senhor. Nós pedimos que nós podemos crescer então em gratidão a Ti por tudo que o Senhor tem feito, e que nós podemos dedicar nossas vidas completamente a Ti, e que nós, Senhor, podemos cada vez mais se tornar parecido contigo, para que nós podemos Te glorificar nesta pequena jornada que nos resta aqui neste mundo. Faça, Senhor, que nossa única alegria e gozo nesta vida é o Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.